Pessoal, nós estamos aqui com o Cabral, Marco Antônio Cabral, que é corretor de seguros, né? A Cabral Corretora, dando início ao nosso projeto de podcast. E a Seg News vai aumentar a sua projeção no mercado através de convidados de destaque do mercado, e o nosso primeiro vai ser agora com o nosso amigo Marco Antônio Cabral. Ok. Obrigado, Ivanildo. Pode só chamar Cabral, que é onde as pessoas me conhecem, né? E pelo que a gente já vem atuando nesse mercado há 34 anos, né, como pessoa jurídica, e pelos movimentos que fizemos também ao longo desses anos aqui, para chegar onde a gente está, conhecer você como eu conheci, o teu trabalho, a tua empresa. E hoje a gente está aqui agradecendo essa bondade sua de me colocar como seu primeiro podcast. Bom, não é bondade não, Cabral. Na verdade, você é um amigo também, além de parceiro de trabalho, de mercado, né? Uma pessoa que se dedica bastante. Até eu te conheci também no Mandaqui, um trabalho excelente lá para defender direito do usuário, do usuário do hospital, além de corretor, né? Fala-se nisso que você já cuida lá da sua corretora, tem mais esse. E eu queria começar abrindo o canal para você falar da sua trajetória profissional, né? Como corretor de seguros, né? E chegando aí até o ponto de ser um delegado, né? Do Sincor aqui na Zona Norte. Exato, tá? Vamos lá. Quando eu entrei no mercado segurador em 1990, final de 1990, eu entrei porque eu era bancário, perdi o emprego na época do Collor e não tinha o que fazer na vida, né? E aí um cliente meu do banco tinha uma corretora, né, a San Corretora de Seguros, e me chamou para trabalhar e eu fui trabalhar. Mas assim, fui aprender e tal, e fui pegando gosto, né? E em 94, tá, eu abri a corretora, a Cabral Corretora de Seguros. E me sindicalizei nesse ano. Né? Tanto é que eu recebi a medalha do Sincor de 27 anos. Né? E de lá para cá, eu comecei a entender esse mercado, a participar e lutar por ele, né? Porque é um mercado interessante e que a gente percebe que falta um pouco mais de união dos corretores nesse sentido. Você tem os corretores em várias entidades e eles acabam às vezes dispersando porque visualizam o líder e dentro dos seus processos acham que aquilo não é válido e abandonam as entidades. E são as entidades hoje que fazem a diferença no mercado. E eu também, nesse período de corretor de seguros, eu também fui ser conselheiro do Mandaqui e também sem saber. Eu fui para votar num amigo e chegou lá na votação, não tinha candidato e me colocaram. E por que eu fiquei 19 anos no Hospital do Mandaqui? Em gratidão ao nascimento da minha filha. Minha filha nasceu no Hospital do Mandaqui. E eu acredito que eu também deixei lá um legado de trabalho, de responsabilidade e de luta a favor do usuário. E hoje também eu estou pleiteando a vaga de mentor, já fui diretor regional do Sincor, justamente para quê? Para ser a voz do corretor de seguros. Não a minha voz, mas a voz do corretor de seguros. Porque eu não tenho a verdade absoluta. O que nós temos é ouvir a carência do corretor, ouvir a necessidade do corretor, por quê? A seguradora não é a nossa inimiga, a seguradora é nossa parceira. Então, eu me vejo hoje, e assim como a Seg News também, tá, como a voz do corretor nesse mercado. E esse mercado é muito bom. Agora nós vamos ter em agosto, final desse mês, vamos ter o Congresso Nacional. É importante participar, de você ouvir, de você estar lá e você se posicionar. Ok, Cabral. Eu queria que você falasse um pouco do início da corretora, né? Produtos, o que você começou a operar primeiro? Você trabalhava em banco, né? Sim. Qual foi a experiência com produto primeiro e parceria com seguradora? Como você sentiu o mercado naquele momento? Então, como eu era preposto,
né? E o corretor, eu aprendi muito, eu gosto das pessoas que são positivas. E ele disse para mim o seguinte: na minha corretora, você vai ter o espaço para conquistar. E hoje, ele falou, você vai operar com vida. Então eu trabalhava com vida. Só que, a hora que eu assumi a minha corretora, né, em 94, o que aconteceu? As seguradoras diziam, não, você tem que vender automóvel. Tinha o alto mensal da Marítima, né? Você tem que vender automóvel. E eu canalizei para o automóvel e deixei o vida, que hoje as seguradoras nos pedem, né? Hoje, ao longo desses anos, eu tenho um bom relacionamento com as seguradoras, trabalho com várias, sou cadastrado diretamente com várias seguradoras, né? E a gente vem operando e crescendo ao longo dos anos, crescendo com trabalho, com conversas com as seguradoras, aprendendo muito nos cursos, né? Ouvindo pessoas como você do mercado, né? Eu acho que o corretor, ele tem que ter essa ciência que é importante ele ouvir para aprender e praticar. Legal. No seu momento aqui como delegado do Sincor na Zona Norte, né? O que você sentiu assim de necessidade, o corretor que procurava, que participava dos eventos, né? Quais eram as reivindicações mais, assim, importantes da época para você? Então, quando nós entramos, né, em 2014, a proposta foi bem interessante, que era trazer novamente o corretor para a seguradora, as seguradoras para os corretores. E aí foi criado a Casa do Corretor de Seguros. E nós fizemos um bom trabalho aqui na Zona Norte, nós tivemos um número grande de corretores, né? Por quê? A nossa preocupação era trazer para a seguradora, olha, você vem, tá? Apresenta o teu produto e eu trago os corretores para ele debater com você sobre esses produtos, sobre as dificuldades dele. E nós conseguimos fazer isso muito bem, né? Tanto é que nós tivemos um número de adesão ao Sincor na época, tá? Por conta disso. Ou seja, o corretor tinha a oportunidade de estar conversando com o diretor, com o gerente da sucursal. E também, quando ele tinha as necessidades dele, tá? Os seus problemas pessoais na corretora, com o cliente ou com o sinistro, o que nós fazíamos? Nós trazíamos a seguradora, o corretor dentro da casa do corretor e lá nós mediávamos os dois para chegar num ponto comum. E muitas vezes nós conseguimos, sem precisar ir para o Disque Sincor. Quando não havia condições, ia para o Disque Sincor. Então nós conseguimos fazer isso. O que aconteceu foi que na reeleição, que no caso foi uma aclamação, tá? A coisa mudou. Houve de novo um afastamento das seguradoras, via Sincor, dos corretores de seguros. Sim. Começou a coisa a ficar um pouco mais difícil. Tanto é que nós perdemos um número grande de associados, justamente porque ele dizia que virou política, tá? Então, a nossa ideia, tá, é trazer, e hoje o sindicato, na pessoa do Boris, ele tá movimentando isso. Hoje o nosso diretor regional é o Lula. E ele tem movimentado, tem resolvido muitas coisas para o corretor, mas a gente ainda precisa trazer, e eu falo isso muito no grupo, né, do Fórum dos Corretores do WhatsApp, né, a gente precisa trazer mais corretores para o Sincor, porque o Sincor é a nossa única entidade representativa. E se nós tivermos uma força, o Sincor hoje tem por volta de 12 mil associados. Você imagina se o Sincor tiver 30, 40, 50 mil, a força que esse corretor tem com relação às seguradoras. Não para negá-las, mas para fazer que elas realmente entendam a necessidade do corretor e melhorem essa relação. Porque o produto final é o nosso segurado. E hoje, um outro detalhe, né?
com a nova lei do seguro e com o Código de Defesa do Consumidor, o corretor hoje ele responde diretamente por aquilo que ele ofereceu ao segurado e o segurado não entendeu como bom. E isso é muito importante. Isso é muito importante.